autoridade espiritual. E eu preciso dizer para você que mesmo parecendo que há uma forçação de barra entre tudo que você ouviu e o que você vai ouvir hoje, porque você aprendeu que libertação é fechar portas, limpar a casa, arrancar as raízes, as causas, não são os sintomas, não são os demônios, expulsar os demônios, não é bater o pano e falar para a mosca, sai, que é uma libertação, porque ela volta. Enquanto o cheiro, o mau cheiro do monturo estiver ali, haverá mosca. Mas muitos de nós podemos estar aqui hoje, ou todos nós, porque já experimentamos uma conversão, ou deveríamos ter experimentado para estar aqui. Alguns talvez se convertam aqui, de entregar a vida para Jesus, de sair dos caminhos que eram os caminhos tortos, de vir para o Senhor. Aí sim, você está apto para fazer EFOL, para ter uma professora que passa com a mão esquerda rápido aqui, fala capítulo tal, versículo tal, ou então aulas e mais aulas, ou então aulas com tradução. Enfim, é um tempo de muito precioso para quem já conhece a palavra, né? Mas o Senhor Jesus, meu Deus, quantos bilhetinhos, cartinhas, para enxugar o nariz, tá? Mas o Senhor Jesus nos deu autoridade espiritual. Para quê? Para arrancar pessoas das trevas para a luz. Para que todos possam chegar num ponto de fazer um EFOL um dia, eles precisam sair das trevas. Eles precisam sair do cativeiro onde eles estão, porque muitos estão como sequestrados dentro de um cativeiro, cercados de sequestradores em volta, e não podem sair dali sozinhos. Muitos na nossa casa, na nossa família, precisam da nossa ajuda. Então, tinha uma propaganda que dizia assim, Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou está sempre fresquinho porque vende mais? Né? Você só passa por libertação se fizer EFOL, mas você só faz EFOL se você encontrar Jesus. Se você puder ter a palavra. Então, para ter esse começo, eu vou lembrar para você o chamado do apóstolo Paulo, que eu falei aqui anteontem. Ele diz assim para o rei Agripa, Atos 26, fazendo sua defesa. Ainda não é a aula, não, é só o preâmbulo, não precisa anotar nada. Indo eu, ó rei, caminha fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que disse, né, e eu disse, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, põe-te de pé e eu te envio para retirar as vidas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, ou potestade de Satanás para o poder de Deus, como está na minha tradução. Paulo, eu te envio para arrancar vidas das trevas para a luz. Eu te envio para tirar do poder de Satanás para o poder da luz. Quando Deus chama o profeta Jeremias, que ele diz, eu não passo de uma criança, Jeremias capítulo 1, ele fala assim, não diga não passo de uma criança, eu sou contigo, ou seja, a sua suficiência vem de mim, e ele diz assim, eis que eu te envio para arrancar, arruinar, destruir e derrubar, e também para edificar e plantar. É assim o chamado de Jeremias. Para arrancar, arruinar, destruir, derrubar e também para edificar e plantar. Queridos, é praticamente impossível você implantar este reino da luz sem um confronto com o reino das trevas. Ontem eu estava conversando com um pastor aqui de Goiânia, cadê o pastor de Goiânia? Que eu estava conversando à noite. Ele estava dizendo para mim, eu cheguei à conclusão que eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo com meninos de rua, com dependentes químicos, com tudo, sem entender do mundo espiritual. Não pode. E muitas pessoas são evangelizadas meses e meses e anos e não tomam uma posição enquanto você não confronta aquilo que prende aquela vida.
Então, nós precisamos entender essa autoridade espiritual para poder agir além da libertação da IFOL, mas para trazer para a igreja as pessoas que estão cativas. E um dia poder trabalhar na libertação completa delas. Em nome de Jesus, né? Então, eu quero ler para você alguns textos bíblicos, você anota. Existe uma apostila disso lá na secretaria, viu? Chama Autoridade Espiritual Apostila. Eu quero ler com você Marcos 1. Você só anote o versículo se você quiser. Se você não quiser, preste atenção que está tudo na apostila. E a apostila é o custo só da reprodução. Só reproduzir as folhas, mais nada. Versículo 21 de Marcos 1. Depois, Marcos 1, versículo 21. Eu vou andar ligeiro, hein, gente? Vá-se embora, disse Anifa. Depois... entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou a aparecer-se na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que vem a ser isso, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Depois entraram em Cafarnaum. Depois do quê? De convocar os discípulos. Entrou em Cafarnaum, entrou numa sinagoga, começou a pregar. E aí entra um homem possesso. E o demônio entra gritando. E entra berrando, diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, e o espírito imundo vinha gritando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio entra gritando, não entra porque quer, entra arrastado. Entra para aquele lugar, compelido para ir àquele lugar. E Jesus está ali. E Jesus dá uma ordem: cala-te, e sai dele. E o povo assusta. O que é isso? Que autoridade é essa? Isso é uma nova doutrina? É algo novo na terra? Por que a perplexidade? Por que a admiração? Porque até agora, até este momento, até esse dia, nenhum homem sobre a face da terra teve autoridade no mundo espiritual para ordenar o recuo de Satanás. Nenhum homem. Você não vai ver no Velho Testamento inteiro nenhum homem com autoridade para expulsar demônios. Você vai ver no Velho Testamento expressões assim: o Senhor dizendo: eu repreenderei o devorador, eu repreenderei. Ou você vai ver expressões assim: o profeta dizendo: o Senhor te repreenda, Satanás. Você vai até ver uma situação em que Davi, um tangedor como esse jovem, como é seu nome, filho? Um tangedor como Samuel, que quando toca atrai o Espírito de Deus. Davi toca para acalmar Saul, que estava endemoniado, e a Bíblia diz que o demônio que estava em Saul se afastava. Quando Davi tocava, quando ele tangia o instrumento dele, e o que atrai não é o instrumento, é o coração do adorador. Quando ele começava a adorar, o Senhor vinha em espírito, e o espírito imundo, pum, se incomodava e saía daquele lugar. Mas voltava. Tanto voltava que Saul suicidou. E ninguém tira a própria vida se não estiver influenciado por um espírito imundo. Se tem caso de suicídio na sua família, tem um espírito de morte agindo. Porque o homem, ele tem um instinto de sobrevivência. O Titanic afunda, ele nada 3 dias para sobreviver na água gelada. Ele salta de um prédio de 3 andares, de 4 andares, de 5 andares, quando está em fogo, em chamas, para sobreviver. Arrancar a própria vida não é natural, nem nos animais.
Então, o suicídio de Saul é a maior prova de que ele continuou endemoniado. E quando lemos a história, vemos ele consultando o mundo do espiritismo e etc. e tal. E você não vai ver no Velho Testamento inteiro nenhuma história de autoridade espiritual exercida para repreender Satanás. Quando eu me converti, eu ficava meio assustada com Deus. Eu dizia, gente, que Deus sanguinário é esse? Que manda matar todo mundo nessas cidades. Jericó, ele mandou matar de bebê a velho, de mamando a caducando. Mata todo mundo. Mata todo mundo, destrói tudo, destrói tudo, destrói tudo. Vai entrar na terra prometida, em alguns lugares você destrói tudo, outros você pode entrar, outros você destrói. Em Ai você pode pegar os despojos, Jericó você não pode. Por quê? Por que Deus matou tanto no Velho Testamento? Porque uma vez endemoniado, acabou. Endemoniado para sempre. Aquelas cidades estavam endemoniadas. Aquelas cidades adoravam um Baal, sacrificavam os filhos a Moloque. A estátua de Moloque era uma fogueira que tinha um mecanismo de ferro que era um braço. E eles punham as crianças na mão. E esse mecanismo de ferro fazia assim, tom, e cuspia a criança dentro daquela boca cheia de chamas. Moloque comia em fogo as crianças. Era tudo endemoniado, adoração a Baal, prostitutas cultuais, sacrifícios de bebês. E aí aquelas cidades estavam endemoniadas, irremediavelmente endemoniadas. Os objetos estavam endemoniados. Pastor, o objeto pode ficar endemoniado? Pode. Lembra que eu falei que você vai chegar em casa e ter que fazer uma limpeza? Como que o objeto fica endemoniado? Ora, as vestes de Paulo estavam impregnadas da virtude de Deus. Por que o avental de Paulo estava impregnado da virtude de Deus? Paulo fazia tendas, igual uma dona de casa quando está lavando louça, limpa a mão na roupa. Paulo de sete suave e limpava a mão no avental. Esse avental com o suor de Paulo tinha virtude do Espírito Santo de Deus. Se o mundo espiritual vale regra para a luz ou para as trevas impregnam roupas também. As trevas impregnam objetos. Objetos de culto, de adoração. Tudo isso contém em si um link no mundo espiritual, como uma tomada que pode ser plugada com o mundo espiritual. Então Deus mandava arrebentar tudo, estragar tudo, desmanchar tudo, botar abaixo e matar todo mundo. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Hoje eu entendo. Aquele povo tinha que ser exterminado da face da terra para não contaminar os outros que ainda não estavam endemoniados, para não influenciar. Mas isso não é misericórdia de Deus. Eu quero te dar uma boa notícia. Quando você vai para a carta de Pedro, 1 Pedro, fala assim, no capítulo 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, quer dizer, em Espírito, foi às regiões inferiores da terra e pregou aos espíritos em prisão. Todos eles viram o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e Cristo pregou a todos eles nas regiões inferiores da terra. Se converteram, nós não sabemos. Mas eles ouviram do próprio Senhor a palavra de salvação. Enfim, aí a perplexidade. Esse homem manda e o demônio recua. Que história é essa? Nunca Satanás obedeceu a ninguém. Eles se esqueceram que havia uma profecia. Essa profecia era de Isaías 61. Era a unção messiânica que viria sobre a face da terra. Quantas vezes cantamos Isaías 61? O que diz? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados,
apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e aí vai consolar todos os que choram, que nós estamos fazendo aqui. Mas o Espírito do Senhor vem sobre um homem. A profecia é, e esse homem é Jesus. Vem sobre um homem para ungí-lo, trazendo do céu a unção, para que ele pregue boas novas, porque não havia salvação, o mundo estava perdido. O mundo estava completamente perdido. Ele não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Enviou a curar os quebrantados de coração. Não resiste a um coração contrito, aprendemos ontem. E a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Faz parte do ministério messiânico proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Os homens liam isso, os doutores da lei, aqueles que eu disse que eram os fariseus e que davam um problema para Jesus, estavam no templo, pregando que ele viria, ele já tinha vindo e ninguém reconhecia ele como Messias. Eles liam isso aqui e eles entendiam que era uma palavra profética para um libertador político, que viria o Messias para governar e tirar o povo do jugo do opressor político. Lá para trás, o opressor político foi Faraó, depois o opressor político foi Nabucodonosor, depois foi Artaxerxes, depois, enfim, agora que era os romanos, quando ele pisa, era César Augusto. Então, ele veio para nos libertar do imperador. Cárceres de ferro. Mas, se o texto começa, o Espírito me ungiu para fazer isto, está falando de coisas espirituais. Eu não preciso da unção do Espírito para libertar cativos de cadeias naturais. Está falando de coisas espirituais. E eles não entenderam isto. Mas em Lucas capítulo 4, isso fica muito claro para nós. Jesus entra numa sinagoga, abre esse texto da Bíblia, que é Isaías 61, a palavra profética do seu ministério. E o ministério de Jesus é o ministério da igreja. A unção que veio sobre Jesus, ela está sobre a igreja. Ela veio para trazer esta diferença. Eu preciso tirar a blusa, que essa hora eu começo a animar, eu começo a ficar com calor, porque eu pulo, salto e movimento, ninfa, capa. Ele entra numa sinagoga, versículo 16 de Lucas 4. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, viu, gente? A barriga foi para Belém só para cumprir a profecia, porque Deus é Deus, né? Depois ele voltou para Nazaré. E ele foi criado lá. E diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Presta atenção na cena, entra nessa cena. Está todo mundo na sinagoga, todo mundo compenetradíssimo, sacerdotes, fariseus, saduceus, está todo mundo lá, bicudo, cara comprida. Entrega o livro para ele, ele abre o livro da profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os algemados. Fechou o livro, olhou para todo mundo e falou: hoje se cumpriu essa profecia. Eu sou o rapaz que recebeu a Assunção. Eu sou ele. Eu sou esse que Isaías escreveu. Hoje
se cumpriu isto. Aquele povo viu, ou ouviu, porque as notícias correram, do batismo dele no Jordão. A Trindade manifestou-se no Jordão. Ali naquele texto que nós lemos ontem sobre perdoar pecados, que eles iam todos confessando para pedir perdão pelos pecados arrependidos, diz que vinha Jerusalém, Judéia, Samaria e as circunvizinhanças. Era multidão. Essa multidão viu ele de joelhos, viu a pomba descer do céu, o Espírito em forma corpórea de pomba, para ser visível para todos, e ouviu o trovão do céu. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aquela foi a unção. Aquela foi a unção do nascimento até aquele dia. Ele estava sendo preparado para a unção. Isso vale para nós. Ele é o nosso modelo. Ele ficou 30 anos andando no aprisco do pai como ovelha, para ser ungido aos 30 anos de idade. Idade da maturidade. Não sei por que Deus escolheu aquilo ali. Mas ele primeiro passou por um tempo de submissão, regras e ovelha do pai, para depois ser o Messias atuando sobre a face da terra. E essa trindade que se manifestou ali, junção dos céus e terra, para ele vir para a terra, ele precisava ter um corpo. Nós ouvimos isso aqui. Ele não queria ter um corpo, não é a minha vontade, mas é a vontade do meu pai. Então, vai para a terra, humilhou-se, subsistia em forma de Deus. A Bíblia diz em Filipenses 2. Subsistia em forma de Deus e assumiu figura humana. E aí, a figura humana está ali, é o Filho encarnado. É o Espírito do Filho dentro daquele corpo. E aí vem do céu o Espírito. E vem a voz do Pai. Lembra que Deus não opera na terra sem unidade? Que há uma unanimidade no agir de Deus. Ali a unanimidade se estabeleceu para os céus começarem a vir para a terra. E a partir dali começa o ministério dele. Então ele está anunciando, olha, eu sou o cara. Eu sou esse rapaz. Hoje se cumpriu aquela profecia. Se você continuar a ler o texto, você vai ver que eles não entenderam. Eles terminam apedrejando Jesus, querendo apedrejar, querendo lançar de um despenhadeiro, rejeitando a sua pessoa. Mas eu quero dar aqui a primeira lição para você de autoridade espiritual. Ele fala assim: vim para proclamar, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os oprimidos. Proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Libertação aos cativos e liberdade aos oprimidos. Então, há uma diferença entre cativo e oprimido? Há uma diferença entre cativo e oprimido. A situação do cativo é aquela daquele rapaz que entrou na sinagoga e o demônio falava pela boca dele. Ele não sabia o que ele estava, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Ele literalmente é possuído pelo demônio. O demônio toma conta dos seus sentidos, das suas emoções, dos seus pensamentos. E ele pode ser possuído por alguns segundos, nem se dá conta que foi possuído. Tive uma vertigem. Onde eu estava? O que eu estava fazendo mesmo? Onde eu estava? O que eu fiz? Ele pode ser possuído por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias, por alguns meses. E quanto mais os pactos, quanto mais compromissos, quanto mais ligaduras, mais possibilidade do demônio ficar mais tempo dentro dele. Então eu quero te fazer uma pergunta. Lobisomem existe, sabia? O que é que o seu avô ou o seu bisavô ia dizer que viu
Se ele se encontrasse numa mata com o endemoniado gadareno, que fazia anos que estava possesso, todo arranhado, a unha desse tamanho, cheia de sangue embaixo, a barba desse tamanho, sem fazer dente, sem escovar, cheio de crosta na boca, olho esbugalhado, cabelo desgrenhado, pelado, rugindo no meio da floresta. Seu avô ia dizer que viu o quê? Um lobisomem. É isso que eles viam e falavam que era lobisomem. Endemoniados permanentes. Endemoniados que já estavam cativos. Nabucodonosor está na Bíblia. 2 anos. Feito bicho. Fica um mês feito bicho. Você vai ver como você fica. 2 anos você fica irreconhecível. 2 anos sem escovar dente, sem tomar banho, sem barbear, sem higiene, sem nada. Você fica podre. Era o endemoniado gadareno. Então, o nível de possessão pode durar meses, anos numa pessoa. Ela é desfigurada, ela perde a semelhança de Deus. E ela vai tornando-se semelhança do diabo. Uma semelhança animal. Lembra que o inimigo, desde o princípio, quer fazer você acreditar que você é um animal? Lembra? Mostrando um espelho para você, onde você não é imagem e semelhança de Deus, você é um animal. É racional porque pensa, mas é um animal. E você pode viver por instintos, se você é um animal. O animal vive por instintos, não por princípios. Não por valores. O animal não casa, não tem uma família, ele acasala, tem crias por aí, abandona todas elas. Entende? E o endemoniamento leva, às vezes, a pessoa a ter uma figura animalesca. Você já viu aqueles homens andando pelas rodovias com o cabelo totalmente embaraçado, com um saco podre de lixo nas costas, andando? Aquilo perdeu a figura humana. Perdeu. Você olha, você tem tanta misericórdia daquela vida, a maioria delas está possessa. Ou então chega nos hospícios para você ver. Você vai ver pessoas sentadas comendo fezes. Espíritos de loucura que tomam conta daquelas vidas. Muitas pessoas nos hospícios estão endemoniadas. Nós tivemos experiência de visitar uma pessoa no hospício, orou, libertou, acabou a loucura dela. A outra moça lá em Resende estava aposentada por invalidez, funcionária do Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro, aposentada por invalidez, por loucura, ficou louca, aposentou-se. O dia que passa pela libertação, acabou a loucura. Acabou a aposentadoria também. Mas, em resumo, o cativeiro tem níveis. O cativeiro tem níveis. Você pode ter um cativeiro e nem estar se dando conta disso. E a opressão? Vamos imaginar que no cativeiro, eu vou fazer uma figura para você. No cativeiro, é como se um homem entrasse dentro de um carro. O homem, né, é Satanás. O carro é o que ele está usando. Então, Satanás entra, né, liga a chave, aperta a embreagem, engata a marcha, abaixa o freio de mão e anda e vai para onde quer. Quem está no comando é o motorista. O carro não tem vida própria. O carro só vive a vida do motorista. Para onde o motorista quer, vai onde o motorista quer, desvia para onde o motorista quer, enfim, é governado pelo motorista. Assim é o cativeiro. Seja por alguns minutos, seja por muito tempo. Uma vez nós estávamos fazendo um culto em Resende, às sextas-feiras, falando sobre esse assunto há muitos anos atrás. Muitas vidas eram libertas ali naquele lugar. E eu chegava muito cedo para orar. Pastor Otto, eu, minha filha, meu genro, chegávamos muito cedo. E quando nós chegamos, nós vimos um carro no estacionamento. Nunca tinha, era o nosso carro primeiro, porque nós íamos muito antes da hora do culto. E tinha um carro no estacionamento, não era conhecido aquele carro. Eu falei, bom, tem gente já aí no templo, ainda bem que o templo já está aberto, a faxineira já limpou lá. Chegamos lá, tinha um homem sentado no último banco, sério, compenetrado,
não tinha relacionamento nenhum conosco, não sabíamos quem era, cumprimentei, ele não respondeu, tudo bem, fui lá para trás, tive um período de oração, dei a palavra, quando terminou, chamei todo mundo para receber oração, como a gente fazia em todos os cultos daquele tempo, e aquele homem não saiu do lugar, ficou sentado lá. Aí, eu não entendi, porque ele não interagiu com o culto, não abriu Bíblia, não orou, não cantou, não levantou a mão e não veio à frente buscar oração, porque chegou tão cedo. O Espírito de Deus falou comigo, eu trouxe ele aqui para ser liberto. Eu trouxe ele aqui para você orar com ele. E eu pensei, mas ele não veio. E aí eu fiz de novo a insistência do convite. Quem se sente oprimido, quem está com enfermidade, quem tem uma necessidade espiritual, vem aqui à frente que eu quero orar com você. E o homem não se mexeu. E o Senhor falou comigo, não deixa ele embora sem oração. Aí eu chamei o pastor Otto, falei no ouvido do Otto, falei, Otto, vai lá e traz aquele moço aqui, que Deus está me dizendo que tem que orar por ele. E o pastor Otto foi lá, convidou ele levantou, parecia um robô. Pegou na mão dele, trouxe ele até o altar, oramos com ele, manifestou um demônio. Era um espírito de morte, histórias de suicídios da família, e ele era um sargento da Academia Militar das Agulhas Negras, eu moro em Resende, lá tem a Academia Militar, e naquela noite ele preparou o seu suicídio. Ele fez uma carta para o exército, uma carta para a família, pegou a esposa e os 2 filhinhos, mandou para a casa dos pais dela, preparou um fuzil e ia suicidar naquela noite. Ficou possesso em casa e possesso ele dirigiu de casa até a igreja. E possesso ele entrou na igreja e sentou no banco. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, lembra o texto? Aquele homem não veio porque quis, os demônios não vieram porque quiseram, Deus arrastou aquele homem, aquele demônio. Quando ele foi liberto, que ele voltou ao normal, saiu daquele transe que ele estava, ele falou, quem que me trouxe aqui? Eu falei, o senhor veio sozinho, só tinha o seu carro lá, a chave não está no seu bolso? Tá. Então, o senhor que veio, mas eu não viria para uma igreja de crente sozinho. Jamais eu ia entrar na igreja de crente. Quem me trouxe aqui? Eu falei, o Senhor te trouxe aqui. Debaixo da mão do Senhor, até os demônios dirigem para onde o Senhor quer. Agora, de vez em quando, cuidado que você pode estar passando